Boa noite a todos. Estou muito contente de estar aqui hoje à noite com vocês. Meu nome é Andréa, para quem não me conhece, e vamos agradecendo a equipe espiritual pelo encontro da noite, pela oportunidade de estudo, de conhecer um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e juntos vamos aprendendo e estudando sempre, conhecendo sempre. Agradecemos a oportunidade e Senhor abençoe a nossa noite. Que assim seja. O tema de hoje é o preconceito. O preconceito, o texto que eu estudei foi o capítulo 17, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse capítulo 17, item 4, conta a história de Jesus na casa de Zaqueu. Essa passagem da Bíblia, que Jesus estava entrando na cidade de Jericó e todas as pessoas já sabiam que ele era o Messias e foram correndo para ver Jesus passando, para receber suas bênçãos. E o homem, o Zaqueu, Jesus na casa de Zaqueu. O homem chamado Zaqueu era muito rico e não era um homem bondoso, mas ele queria muito ver Jesus. E ele era muito baixinho. Daí ele correu, subiu numa figueira, num pé de figo, e conseguiu ver Jesus de lá de cima. Ele sabia que Jesus ia passar ali. E Jesus, vendo a vontade que ele tinha, Jesus sabia, né? A vontade que ele tinha de vê-lo, Jesus falou: Zaqueu, desce rápido daí que é importante que eu vá para sua casa hoje. E Zaqueu ficou muito contente, porque Zaqueu foi visto por Jesus, Zaqueu foi visto por Jesus, Jesus viu a importância que ele tinha de conhecer Jesus e ele desceu correndo e Jesus foi para a casa dele. Quando chegou lá, ele falou para Jesus que ele sabia que não era importante o dinheiro. Então ele estava disposto a dar metade dos bens dele para todas as pessoas pobres. Então Jesus fala para ele: a partir de hoje, o bem, a salvação entrou nessa casa. Então ele viu que era mais importante para ele a presença de Jesus na casa dele do que o dinheiro que ele tinha. Ele conseguiu entender a importância de seguir Jesus, de acreditar em Jesus. E Jesus não teve preconceito, é claro, né? Atrás de Jesus ia homens, mulheres. Ele entrava em todas as cidades. Ele entrou em Samaria, que tinha uma briga lá com os judeus. Ele entrou numa boa. Ele nunca teve medo de onde andar. Ele nunca teve distinção do rico e do pobre. Ele almoçava na casa do rico, jantava na casa do pobre. Ele não olhava as pessoas pela aparência física, pela cor, pelo dinheiro, pelo poder. Ele tratava todo mundo igual. É lógico que a gente está falando de Jesus, né? É difícil a gente se comparar a ele. Mas o nosso objetivo, a gente aprende no Espiritismo que o nosso objetivo é a melhoria do nosso espírito, até chegar numa evolução espiritual grande como a dele. Vamos falar do preconceito que Jesus não tinha. É lógico. O preconceito, a palavra preconceito no dicionário significa qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame clínico, sem uma avaliação. Então, quando nós temos uma opinião sobre alguém, sem conhecer, sem avaliar melhor, sem prestar atenção, isso é um preconceito. A gente chama de preconceito. Nós olhamos a pessoa bem vestida e pensamos: nossa, esse estudou bastante, olha, deve ser um advogado. Nós olhamos a pessoa de bermuda, camiseta e chinelo, a gente fala: nossa, esse deve estar desempregado. Nós olhamos a mulher e o homem falando,
às vezes pensa, o homem sabe mais do que a mulher. São preconceitos que estão enraigados no nosso íntimo, muito forte. É uma coisa humana, nós estamos aqui na Terra, nós realmente não somos perfeitos, a gente está aqui para aprender, é uma condição humana e nós sabemos o quanto isso é feio, é imoral ter essa opinião, não, agir de uma forma inadequada a partir dessa opinião. Quando nós temos a opinião de uma pessoa, a gente já forma um conceito sobre ela e acaba já agindo automaticamente. Se formamos um conceito que a pessoa não é do bem, por exemplo, por algum motivo na minha vida, ocorreu alguma coisa que uma pessoa com aquelas características fez mal para mim. Então, toda vez que eu encontrar uma pessoa com aquelas características, eu já vou falar, ela vai fazer mal para mim. Nossa, aquela é ruim. Vai atrapalhar a minha vida. Então, eu já agrido antes de acontecer alguma coisa. Essa agressão, essa falta de conhecer a pessoa, e eu já conheço esse tipo de gente. Sabe aquela frase que a gente escuta muito, porque a gente não fala não, mas a gente escuta muito, eu já conheço esse tipo de gente. E esse tipo de gente aí não vale nada. São coisas que nós vamos acumulando na nossa cadernetinha. Então, quando chegarmos lá em cima, seremos cobrados sobre essas atitudes. Alguém vai falar pra gente, você julgou, você estava certa, você tinha o direito de julgar alguém? Em primeiro lugar, nós somos espíritos eternos. E pela condição que nós temos, o local onde nós estamos, que é o planeta Terra, que não é nenhum planeta extremamente evoluído, então nós não estamos lá essas coisas na fila da evolução. É lógico que uns mais, uns menos, uns têm um está mais avançado que a gente, outros menos, mas não estamos lá essas coisas não. Precisamos melhorar muito, pelo menos, para evoluir, senão a gente não estaria aqui. Já estaria num planeta melhor. Então, começando por aí, não somos espíritos evoluídos, estamos próximos de pessoas que são melhores, mais evoluídos do que a gente. Estamos próximos de pessoas que são iguais e não, e já passamos por milhares de encarnações. Nós sabemos, pelo nosso estudo, pelo nosso conhecimento, que nas encarnações nós já fomos branco, amarelo, azul, preto, vermelho. Já tivemos cabelo liso, cacheado, careca, cabeludo. Usamos óculos, não usamos óculos. Tivemos dente, não tivemos dente. Mulheres, homens. Gostamos, já houve encarnações que nos apaixonamos por pessoas do mesmo sexo, que nos apaixonamos por outras pessoas, que nos apaixonamos por diversas pessoas. Então, quem somos nós, seres humanos, na atual existência que nós estamos, podemos julgar o outro porque ele é homossexual, porque ele é negro, porque é uma mulher, porque é uma dona de casa que não sai de casa, não faz nada, porque é aquele que vive passeando e gasta o dinheiro dele. Por que a gente se acha no direito de decidir que os outros devem ser da forma como a gente acha que os outros podem ser? Sabe, não existe, não dá para conceber isso. Não pode. Nós andamos na rua, conversamos com pessoas que vêm de diversos países. O Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Todos os países que têm guerra, as pessoas por algum motivo acabam vindo para cá para se esconder. Todo lugar no mundo alguém conhece um brasileiro, então acaba vindo para cá. Quando nós conversamos com colegas de trabalho,
com pessoas no nosso grupo familiar, do nosso grupo de amigos, amigos de familiares, sempre a pessoa fala, eu vim não sei de onde, eu vim não sei de onde. Cada um tem a sua forma de falar. Então, quem somos nós para achar que o meu sotaque não é o certo? O paulista fala certo. Não, quem fala certo é o baiano. Gente, todo mundo fala língua portuguesa. O que não dá para falar é o inglês aqui o tempo todo. Aí que não tá certo, porque a gente não vai conseguir se comunicar. Mas todo mundo nesse país fala língua portuguesa. Não importa se eu falo biscoito e você bolacha, é a língua portuguesa. É uma discussão, né? Biscoito e bolacha, né? Carioca contra paulista, mas não tem problema. É de comer do mesmo jeito. Bom, o preconceito é anti-evangélico. Quando nós falamos de preconceito, nós temos que lembrar que Jesus não tinha. Se Jesus não tinha, não está em nenhuma palavra do Evangelho segundo o Espiritismo, de toda a codificação de Kardec, não tem nenhuma palavra dizendo o preconceito é permitido, nenhuma. Jesus, em momento nenhum, falou, não, Maria Madalena, não vai com a gente não, você é mulher, você tem que cuidar da casa. Não existia isso, não existe isso. Então é uma coisa enraizada na gente muito antiga. Nós precisamos deixar isso de lado. E temos que tomar cuidado com algumas coisas. Como nós sabemos que tivemos várias encarnações, nós sabemos que teremos. Então, quando a gente vive uma situação que a gente pisa em alguém, maltrata em alguém, a encarnação serve para nos fazermos evoluir. Como é que a gente evolui? Sentindo na pele um pouquinho do que a gente fez para os outros. Então, quando discriminamos uma pessoa pela raça, religião, cor, sexualidade, o que vai acontecer com a gente na próxima encarnação? Ou extrema inteligência, ou falta de inteligência, rico, pobre. O que vai acontecer com a gente na próxima encarnação? Onde a gente vai estar? Vocês acham que Deus vai permitir que nós tenhamos hoje, que a gente veja os nossos irmãos com olhares diferentes, porque eles são mais pobres ou mais ricos? Porque aquela pessoa limpa o chão e eu não limpo o chão, então eu sou melhor, eu piso no chão? Onde você acha que eu vou parar na próxima encarnação? Ele vai falar, nossa, vai ser muito bom para a Andréia ela ser a chefe de novo, porque ela precisa aprender. Não vai, gente. Nós vamos nascer, nós vamos ter que pertencer à classe que nos incomodava. Então, se nos incomoda uma certa pessoa, é daquela forma que a gente vai vir. Porque nós não vamos ter uma encarnação só. Então, quando nós agimos com preconceito, a gente vai fazendo marquinhas no nosso espírito que depois terão que ser tampadinhas com o reboco ali, com a dor para aprendizado. Senão não tem como a gente aprender. Não existe uma forma de aprender. Na psicologia, diz que o preconceito está ligado a 3 causas: a ignorância, o medo do desconhecido e o orgulho. A ignorância, porque a gente já começa a pensar na outra pessoa só por alguma coisa que a gente vê nela. Ela não consegue andar. Existe preconceitos de idosos. Aquele idoso lá, nem adianta escutar o que ele fala, ele está muito velho. Ou então, aquele jovem, não adianta escutar o que ele fala, ele está muito velho. Então, quando que a gente vai escutar o que os outros falam? Não escuta do jovem, não escuta do velho, fica difícil, né? Então, existe a ignorância por achar que a pessoa é de uma forma pelo que a gente vê. O medo do desconhecido, chega alguém na nossa vida, ou chega alguém no nosso serviço, na nossa casa, ou através de um familiar que nos traz alguém, a gente já fica com receio quem é essa pessoa e a gente já começa a formar conceitos a respeito dela. E o orgulho. Eu sou melhor do que os outros. Então é claro que esse daí não tem condição. Então
E o orgulho, gente, Kardec fala muito do orgulho no Evangelho, muito. Em todas as palavras, em todos os estudos, a gente vê muito que o orgulho é o pai de todos os males. Esse eu acho que vai ser uma das coisas mais difíceis da gente conseguir superar. Nessa encarnação, a gente vai ter que batalhar muito por isso. E quais as consequências disso? Discriminação, tratar o outro mal, excluir o outro, que nos leva a débitos. Eu queria ler para vocês, eu encontrei um livro chamado Diferenças Não São Defeitos, de Hermance de Fuchs. Nesse livro ele fala duas frasezinhas que eu gostei muito. A beleza da vida está no fato de todos serem diferentes e terem algo na vida para ensinar. Olha que legal. Se todo mundo gostasse, todo mundo já escutou isso, todo mundo já falou isso, se todo mundo gostasse do verde, o que seria do vermelho? Então a beleza da vida está nisso, de todo mundo diferente, cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu gosto, cada um tem sua forma de pensar, cada um é uma particularidade, então tem a sua diferença. E é um desafio muito grande conviver com a particularidade alheia de cada um. E é importante a gente não querer adaptar essa particularidade à nossa visão pessoal. A pessoa veste um macacão pink e todo mundo fala: ai, que coisa absurda, ai, eu não vou nem ficar perto dela, ela tá de pink. Por que ela tem que usar preto só porque eu gosto de preto? Quem sou eu nesse planeta de achar que ela deve usar preto porque eu gosto de preto? Menos, né, gente? Muito menos. Albert Einstein também falou: triste época, é mais difícil desintegrar um átomo do que um preconceito. Quer dizer, nossa evolução científica está tão avançada, mas nessa evolução moral não. Martin Luther, peguei um pedacinho também de lá, Martin Luther King, que ele falou: eu tenho um sonho, o sonho de ver meus filhos julgados pela sua personalidade, não pela sua cor da pele. Do mesmo jeito que nós queremos ser visto pelos outros pela nossa personalidade e não pelo dinheiro, pela posição social, pela roupa, pelo carro que eu tenho, por ser branca, por ser negro, por ser japonês, por ter vindo do Rio de Janeiro, por ter vindo da Bahia, não. É quem é a nossa essência. Todos nós gostaríamos de ser vistos como nós somos, não isso aqui, mas dentro, no coração. Então a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é uma lição de casa. Vamos tentar, um dia de cada vez, olhar o outro de uma forma neutra, sem julgar. Vamos esperar a pessoa chegar até a gente para a gente gostar ou não. De repente não gosta mesmo. Mas não que eu não goste dele porque o carro dele é feio. Não que eu não goste dele porque a cor da pele, ou dela porque ela é mulher. Porque como pessoa não é uma pessoa que eu me sintonizo. É uma pessoa que tem pensamentos que eu não concordo, aí tudo bem. Mas o interior da pessoa e não a aparência física. Um dia de cada vez, tá, gente? Não precisa fazer tudo isso amanhã, não, tá? Eu não vou estar aí na sua casa para ver. Então, amanhã vamos acordar e vamos dar um passinho minúsculo, depois da manhã de novo, até quem sabe a gente cria o hábito de não avaliar antes de conhecer a pessoa. Bom, é isso que eu queria falar para vocês. Que eu li um monte de coisa para falar sobre isso. Então, agradeço muito a oportunidade, obrigado pela participação de todos. Agora vamos aproveitar essa união que nós temos aqui, todas as pessoas que estão assistindo, familiares aqui em casa. Vamos agradecer a Deus por todas as bênçãos que recebemos, que a gente nem sabe, que a gente nem vê, e vamos vibrando. Se você quiser fechar os olhos, vamos vibrando pelos nossos familiares,
pelos nossos vizinhos, que todos recebam nesse momento o carinho e o abraço da equipe espiritual. Vamos vibrando pelo nosso planeta, para que seja abençoado, vibrando pelos amigos espirituais que estão em trabalho nesse momento, recolhendo dores e auxiliando os que mais precisam. Senhor, agradecemos todas as bênçãos, nos abençoe, nos mantenha em paz, encha o nosso coração de paz e amor. Obrigado a todos, graças a Deus. Muito obrigada.